pessoal, sou Alexandre, sou palestrante do CELI, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título já começa chamando a atenção da gente. Amem seus inimigos. Então, Jesus fala que em Mateus ele pergunta: ouviram o que disseram? Amem os seus amigos e odeiem seus inimigos? Pois eu digo o contrário, que vocês têm que amar os seus inimigos e fazer o bem por eles, orar por eles. Será que isso faz sentido? Será que isso é possível? Será que realmente a gente consegue praticar isso? Então vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vamos imaginar, pensando que nós temos várias vidas, e vamos imaginar duas pessoas que durante muitas encarnações tiveram brigas, desavenças, vinganças. Um tirou a vida do outro, daí voltaram na outra vida e aconteceu o inverso, e um roubou a família, enfim, coisas que a gente não tem como medir, que são bem possíveis que aconteçam. Se eles continuarem se odiando pela eternidade, como que vai se reparar? E quando que termina esse círculo vicioso? Vamos pensar numa coisa mais leve. Vamos imaginar um vizinho que te incomoda, que faz barulho, que te atrapalha. Será que tem como conviver com isso? Será que a gente consegue tirar isso da mente da gente? Então a gente precisa olhar e ver se isso realmente faz sentido. Bom, vamos começar fazendo uma outra situação hipotética. Uma pessoa tem problemas com a outra e uma reclama da outra, as duas acham que tem razão e elas ficam eternamente disputando quem é que está com a razão, quem é que está correto, e as duas pessoas normalmente acham que estão corretas. Porque aí tem uma disputa de orgulho, tem uma disputa de vaidade. Se os dois permanecerem na mesma posição, defendendo a sua posição, se os dois acharem que eles estão corretos e se nenhum deles ceder, quando que isso vai terminar? Quando que isso vai acabar? Empresas, concorrentes, isso dá para a gente extrapolar para vários ambientes, né? Então, se a gente começar a pensar no que Jesus quis nos dizer, é uma coisa que faz muito sentido. Porque a melhor maneira da gente acabar com a divergência e com as inimizades é tendo caridade, flexibilizando, entendendo o porquê que as pessoas estão agindo dessa forma, olhar para dentro de nós e ver se nós também não estamos provocando esse desconforto, essa desavença, que atitudes nós estamos tomando para causar isso. Porque normalmente o que a gente observa, a gente projeta para fora, a gente começa a ver o que os outros fazem que estão nos perturbando. Mas e a gente percebe quando é nós que estamos perturbando? Existe agora, nesse período aí de pandemia, de isolamento, saiu uma brincadeira aí que, como todo mundo faz vídeo, né, e trabalha também por videoconferência, que diz que agora é regra, diz que todo mundo tem um vizinho fazendo obra, e se você não tem um vizinho fazendo obra, a obra é na sua casa. Então é isso, as pessoas precisam fazer barulho. Já pensou como é que a gente vai fazer um reparo, um conserto dentro de casa sem fazer barulho? É impossível, não tem como. As coisas para arrumar tem que fazer barulho. Então, às vezes eu posso estar trabalhando, estar fazendo uma call, uma videoconference muito importante, e o meu vizinho pode estar usando uma furadeira. Ele fez isso de propósito? Será que ele está fazendo isso para me perturbar, para me incomodar, para atrapalhar o meu trabalho? Será que ele tem essa intenção? Na maioria dos casos não, na maioria dos casos ele simplesmente está fazendo um reparo na casa dele que ele precisa fazer e tem que ser feito em algum momento. Agora, se ele está fazendo exatamente no momento que a gente marcou uma entrevista ou alguma coisa assim, ele não tem como adivinhar, ele não tem como perceber isso. Então as pessoas não fazem de propósito. Mas se a gente não tiver paciência,
se a gente não tiver empatia e tentar entender o porquê que a gente está sendo perturbado pela outra pessoa, a gente nunca vai conseguir entender e nunca vai conseguir aceitar. Porque normalmente o que a gente pensa é que é uma agressão, que as pessoas estão fazendo aquele barulho, estão incomodando para nos agredir, para nos incomodar. E na maioria das vezes não tem nada a ver, a pessoa às vezes nem te conhece, nunca te viu. Por que ela vai querer te perturbar? Por que ela vai querer te causar um problema? Então, são coisas no dia a dia que a gente passa, coisas simples, situações corriqueiras, que basta a gente ser um pouquinho racional. Basta a gente pegar a nossa emoção, deixar a nossa emoção um pouquinho de lado, deixar um pouquinho de lado aquela nossa necessidade, aquela coisa que a gente precisa fazer naquele momento, parar e se colocar no lugar do próximo. Bom, se sou eu que tenho alguma coisa para arrumar na minha casa, que horário eu vou fazer isso? Eu vou ligar para todos os meus vizinhos primeiro e vou perguntar se ninguém está com algum assunto de trabalho para depois eu começar a fazer o reparo. Quanto tempo eu vou demorar se eu tiver que fazer uma reforma grande? Então, entende? É isso que a gente precisa começar a pensar. Nem tudo que acontece no mundo e fora da gente e ao nosso redor é para nos atacar, é para nos incomodar, ou é para nos tirar do sério, ou é para tirar a nossa paciência. Na grande maioria, 99,9%, as coisas acontecem sem pensar, sem que as pessoas estejam pensando em nos atrapalhar e nos prejudicar. Mas vai depender de como que a gente vai interpretar. Vai depender do nosso estado de espírito no momento que essas coisas adversas acontecem. E o contrário, vamos imaginar que a gente tem uma disputa, ou a gente não gosta de alguma pessoa no trabalho, por exemplo, que é um ambiente que às vezes tem muita competição, e a gente, cada vez que a gente tem alguma oportunidade, a gente dá uma alfinetada naquela pessoa que a gente não se dá bem. Qual é que vai ser a atitude natural dessa pessoa? O natural é revidar. Assim que ela tiver uma oportunidade de nos prejudicar ou de fazer algum comentário negativo a nosso respeito, ela vai fazer. Agora vamos imaginar o contrário. Tem uma pessoa que por algum motivo não gosta da gente ou compete com a gente, e toda vez que a gente tiver a oportunidade, a gente elogia ela com sinceridade, não é com sarcasmo. Toda vez que tiver uma situação, a gente salientar que ela faz um bom trabalho. Se toda oportunidade, toda reunião, a gente citar ela com respeito, tratar ela com respeito. Será que essa pessoa vai continuar nos agredindo? Será que ela vai ter algum motivo para continuar nos atacando? Para continuar disputando alguma coisa conosco? Então faz muito sentido. Essa fala de Jesus que a gente deve amar os inimigos, claro que é um amar, a língua era muito pobre na época, é um amar no sentido de não querer mal, no sentido de não odiar, ao contrário de odiar. Será que se a gente tiver isso, não vai ser mais fácil a nossa convivência? Será que a gente não vai diminuir os atritos que a gente tem no dia a dia? Faz muito sentido. Se a gente avaliar com calma, faz muito sentido. Ah, mas tem uma pessoa que já há anos que a gente tem, esse vizinho, porque aquilo, aquele outro. Como é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou deixar de odiar ele? É simples. Se tu não consegue chegar e conversar com essa pessoa e não consegue dar um abraço nela, que provavelmente não vai ser possível, faz uma oração para ela. Toda vez que ela fizer algo que te incomode, mesmo que seja de propósito, não revide. Faça uma oração. Peça que essa pessoa tenha uma vida boa, que essa pessoa não tenha do que reclamar, que Deus abençoe a família dela, que Deus ajude ela nas dificuldades que ela tem. Isso a gente pode fazer, isso está ao nosso alcance. Se a gente não consegue fazer ou falar ou demonstrar isso de verdade, pelo menos vamos fazer em pensamento, vamos fazer em orações, vamos nos colocar à disposição para acabar com essa diferença, para eliminar essa dificuldade. Então, tem uma historinha muito engraçada, diz que um casal jovem foi morar com a mãe do rapaz e a nora, então, não suportava a sogra e foi, então, procurar lá uma pessoa, algum mentor lá,
e disse que não queria mais saber da sogra, que não aguentava, que ela infernizava a vida deles, que ela queria dar um jeito de matar a sogra. E aí pediu um veneno, que a pessoa desse um veneno para ela botar todo dia na comida lá da sogra para que a sogra morresse. Só que daí, esse mentor que ela foi procurar foi muito inteligente e disse para ela, olha, vou te dar isso aqui, tu não fala para ninguém, só que é o seguinte, todo mundo sabe que tu não te dá bem com ela. Então agora tu bota, todo dia tu bota esse pozinho na comida dela, mas tu vai tratando ela bem. Trata ela bem, com carinho, com respeito, né? Leva as coisas para ela, serve ela, ajuda ela nos afazeres da casa. E aí, quando acontecer dela morrer, ninguém vai desconfiar de ti. E ela começou a fazer isso, começou a botar o pozinho diariamente lá, começou a tratar bem a sogra, começou a levar as coisas para ela, começou a dividir as tarefas da casa, começou a se oferecer para conversar, começou a ter um tratamento diferente com a sogra, para que ninguém desconfiasse que ela estava envenenando a sogra. Passou alguns dias, sei, 20 dias talvez, e ela começou a ver que a sogra dela era uma pessoa legal, era uma pessoa muito boa. E ela ficou apavorada, porque ela sabia que ela estava envenenando a sogra dela e a pessoa ia morrer. Ela voltou lá no mentor que ela foi procurar e disse para ele como é que ela podia fazer para reverter, porque ela não queria mais que a sogra dela morresse, porque a sogra dela percebeu que a sogra dela era uma pessoa muito legal, era uma pessoa boa, e ela não queria mais que ela morresse. Então foi quando ele riu e disse para ela que o pó que ele tinha dado para ela era um chá lá qualquer, de camomila, alguma coisa assim, e que não era veneno. E aí ela percebeu então que o que tinha que mudar era a atitude dela em relação à sogra. Então a sogra dela brigava ou discutia com ela porque ela também tinha uma reação ruim. E na vida da gente é assim. Se a gente tratar as pessoas com carinho, com respeito e com atenção, dificilmente essa mesma pessoa com que a gente teve esse cuidado vai agir ao contrário conosco. Vai querer nos prejudicar ou vai querer nos atacar. Então é isso. A gente faz muito sentido amar o inimigo. Ou seja, tratar bem as pessoas mesmo que a gente não tenha uma relação muito boa com elas. Porque se a gente tratar bem, se a gente for respeitoso, se a gente for empático, se a gente for bem educado, se a gente tratar essa pessoa com respeito, ela não vai ter argumentos, ela não vai ter alternativa, ela vai ter que se render. Ela vai ter que tratar a gente da mesma maneira. Então, esse é o segredo. É a gente não alimentar as animosidades, não alimentar as dificuldades, e sim tentar entender que às vezes as pessoas não estão num dia bom, às vezes as pessoas estão com suas dificuldades que a gente não conhece, e elas acabam extrapolando e acabam de alguma maneira agredindo todo mundo que está na sua volta, verbalmente ou de alguma outra forma, mas nem sempre isso é proposital. E a gente precisa lembrar mais ainda, muitas vezes quem age dessa forma somos nós. Que a gente não está o tempo inteiro alegre, feliz, contente. Às vezes a gente tem nossos dias que a gente não está legal. E a gente pode responder rude para alguma pessoa, a gente pode responder com sarcasmo para outra pessoa, a gente pode fazer barulho para outra pessoa sem perceber, e assim vai. Então, amem os seus inimigos, não é amar no sentido literal, mas sim tratar com respeito, tratar com educação e desejar, de verdade, o bem para essas pessoas que têm alguma dificuldade de convivência com a gente. E aí, com o tempo, a gente vai se surpreender, porque essa convivência vai melhorar, porque a gente fez a nossa parte. E no momento que a gente fizer a nossa parte, a outra pessoa não vai ter alternativa. Ela também vai ter que ser positiva com a gente. Então, gente, essa era a reflexão que a gente queria provocar hoje. Pensem agora com vocês aí nas suas dificuldades de convivência com pessoas da família, ou vizinhos, ou no trabalho, e avaliem, ver se essa postura não é a que vai trazer um resultado bem melhor para todo mundo. Então vamos viver em paz, vamos viver com amor, com empatia, e vamos tornar o nosso mundo e quem está na nossa volta, vamos tornar isso uma convivência muito mais saudável, muito mais harmônica. Eu agradeço a atenção de todos e ficamos até a próxima aí, na palestra com Célio, então. Muito obrigado, gente. Até mais.